Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada, Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão acompanhando pela internet, aos meus amigos, compartilhei o link, os amigos de Fortaleza, de Goiânia, de Brasília. Um forte abraço ao pastor Kleberson de Maceió. Deus abençoe. Neemias capítulo 6, versículo de número 1 ao 3, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, Gésem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e o Gésem mandaram dizer-me: Vem, congregamo-nos juntamente nas aldeias e no vale de Ono, porém tentavam me fazer o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Façam a grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessarei esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Somente até o verso de número 3. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Gouveia. Que Deus abençoe a vida dos obreiros e dos irmãos, que Deus possa abençoar. Queridos, quero ser breve, mas bem objetivos nas minhas colocações. Todos nós estamos em uma caminhada cristã, e nessa caminhada cristã desenvolvendo um trabalho para Deus, à vista que todos nós fomos chamados com um objetivo, fomos chamados com um propósito. Estávamos esses dias conversando com uma certa pessoa, e uma certa pessoa falou sobre determinadas situações que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada, e observamos que teve situações que Deus, Ele foi misericordioso para algumas pessoas, e observamos situações que Deus não foi misericordioso com algumas situações. À vista que entramos em um assunto bem propício de nós relatarmos, é que mediante um acontecimento, Deus, Ele tem propósitos distintos na vida de pessoas. Deus, Ele tem um propósito na minha vida, e Deus também tem um propósito diferente da minha vida para com a sua vida. À vista que o livro de Neemias, nós observamos dois trabalhos distintos que está sendo realizado. À vista que Neemias, ele está dentro de um palácio esse servindo de algo de muita importância para a sua vida. E quando nós olhamos para o capítulo de número 1, observamos que ele está exercendo um trabalho digno e muito louvável, que é simplesmente servir o rei daquela época. O interessante é que dentro do trabalho que Neemias está executando, é simplesmente um trabalho de muita moral e de muita responsabilidade. À vista que dentro do palácio, ele tem amigos, ele tem liberdade, ele tem pão, ele tem algo que lhe favorece, que é a segurança. Ele tem amigos dentro daquele palácio, que aqueles que estão fora do palácio não têm. Só que dentro do capítulo de número 1, nós observamos que ele vai perguntar, direcionar uma palavra para o seu irmão por nome de Hanani, e a palavra é: me diga, como é que o povo está retornando de um cativeiro babilônico? Como é que eles estão? Será que o povo está feliz? Me relata como é que o povo está nesse exato momento. O interessante é que Neemias esperava uma resposta positiva, porque o povo sai de um cativeiro, está retornando para a sua terra natal. Então ele imagina dizendo: o povo está feliz, o povo está alegre, o povo está cantando. Só que a resposta para a pergunta que ele faz para o seu irmão, no capítulo de número 1, não é simplesmente uma resposta muito agradável. É uma resposta negativa, porque no capítulo de número 1 e no verso de número
3, na parte B, o seu irmão vai fazer ele saber as seguintes expressões: ô Neemias, os muros estão fendidos, Jerusalém está em completa ruína. E sucedeu que no capítulo 1 e no verso 4, Neemias então ele vai declinar o seu semblante por aquilo que o seu irmão lhe relata, dizendo que as portas foram queimadas, os muros estão fendidos, e aquele povo que está em Jerusalém está vivendo em completa ruína. O capítulo de número 1 é marcado com uma situação não muito agradável, que Neemias agora vai ouvir da boca do seu irmão, que o povo, além de ter saído de um cativeiro, eles agora estão dentro de sua terra natal, padecendo, estão em completa ruína. E a Bíblia vai dizer no capítulo de número 2 e no verso de número 5, que ele simplesmente vai relatar para o rei da época, pedindo-lhe carta para que liberasse, para que desse o aval. Ele diz mais: dá carta para Asaf, aquele que está na floresta, aquele que habita em distante, para que ele me forneça madeira, para que ele me dê suporte, para que eu vá simplesmente ajudar os meus irmãos que estão em completa ruína. Aqui nós se deparamos com uma atitude muito plausível, mas surge uma pergunta que nós fazemos: o que vai fazer um homem sair de dentro de um palácio? O que vai fazer um homem sair de dentro de uma organização tão poderosa e ir para o campo missionário? Nós se perguntamos, porque não é uma tarefa fácil sair de dentro de um palácio. Daniel, o que é que tem dentro do palácio? No palácio ele tem segurança, no palácio ele tem pão à vontade, no palácio ele tem amigos da alta, no palácio ele tem livre acesso para entrar e para sair. O que vai fazer ele largar tudo isso para ir para o campo, correr perigo de vida? Surge uma pergunta, só que a pergunta que surge, nós encontramos a resposta dentro da Bíblia. E aquilo que vai fazer Neemias tomar essa decisão é uma palavra que nós encontramos por nome de esperança. Daniel, o que é esperança? A esperança é algo que você vê com possível realização de alguma coisa. E dentro da Bíblia, Lamentações, capítulo 3, versículo de número 21, o texto vai dizer: quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Hebreus capítulo 10, versículo de número 23, retenhamos firme na confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu. O interessante é que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15, a Bíblia vai dizer: antes santifique Cristo como Senhor no coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe seja pedir a razão da esperança em que há em vocês. O interessante é que Neemias, ele vai colocar em xeque, em ação, a esperança. A esperança em que? É possível realizar, é possível reconstruir, é possível levantar, é possível começar de novo, é possível nós retomarmos, é possível fazer alguma coisa. Só que dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos observar que Neemias, ele vai alimentar a esperança que tem dentro do seu coração. Neemias capítulo 2, versículo de número 19 e o versículo de número 20, o versículo 19 vem para desestabilizar a esperança que Neemias construiu dentro do seu coração. Daniel, o que diz em Neemias capítulo 2 e no versículo de número 19? A Bíblia vai dizer: e ouvindo Sambalate e Tobias e Gessem, zombaram-nos e disseram: vocês não vão conseguir. Verso 19: alguém se levantou com um trabalho para ser executado e disseram: vocês não vão conseguir, vocês não vão ter êxito. Só que alguém que tem esperança no seu coração,
alguém que está motivado pela esperança. No verso de número 20, Neemias vai se levantar e diz assim: então lhe disse o Deus do céu, é Ele que nos fará prosperar, e nós seus servos nos levantaremos e edificaremos os muros. Sabe o que eu quero te dizer? Há dois tipos de trabalho que está sendo executado: o trabalho da esperança para reconstruir, e o trabalho da zombaria para desmotivar quem está motivado para construir os muros. Nós olhamos para os nossos dias atuais e vemos que nesta caminhada cristã, como aquilo que eu falei no começo, aonde nós estamos em uma caminhada, executando um trabalho, seja esse trabalho louvável ou não louvável, dentro da igreja ou fora da igreja, dentro do metrô, dentro do ônibus, na rua, na parada de ônibus, ou seja, em qualquer lugar, sempre vai ter alguém que vai dizer para com a nossa vida: você não vai, você não consegue, você não vai chegar. Só que eu e você temos que estar motivados a alimentar a esperança que está dentro do nosso coração. E eu vim com a palavra nesta noite para você: alimente a esperança que está dentro do seu coração. Você vai chegar, você vai conseguir, a sua casa será salva, o seu filho vai pregar, a sua casa vai servir ao Senhor. Alimente a esperança que há dentro do seu coração. Segundo, ele acreditou na esperança. O texto é bem enfático que, mediante uma acusação, ele responde a acusação com um ato positivo. Porque zombaram e disseram para todo mundo: você não consegue, você não vai ter êxito. Só que ele responde à acusação com uma palavra negativa, dizendo: não somos nós, não sou eu, é Deus quem vai nos prosperar. Neemias está dizendo: por nós não íamos conseguir, mas Deus é quem vai nos dar a vitória. Ele acreditou naquilo que Deus colocou em seu coração. Segundo, ele acreditou na sua esperança. Primeiro, ele alimenta. Segundo, ele acredita. Por quê? O texto do capítulo de número 4 e o versículo de número 14, o capítulo de número 4 de Neemias, e no verso de número 14, está dizendo na parte B. Por quê? Porque antes de Neemias proferir uma palavra para a congregação e aqueles que estavam com eles, a desmotivação do povo era: Neemias, nós não vamos conseguir. Aqueles que estavam com Neemias no ato da reconstrução, para colocar os muros de pé, e pela palavra de Sanbalate, de Tobias e de Gessem, alguma parte da congregação acreditou que a palavra dos opositores e dos acusadores, eles estavam falando a verdade. Só que uma coisa é alguém falar que você não vai, outra coisa é você acreditar naquilo que Deus colocou sobre a sua vida. O texto diz na parte B que Neemias se levanta com toda a congregação e olha para o povo e diz assim: não temas. Lembramos do grande e temível Senhor. A palavra não temas no hebraico quer dizer: não tenha medo, não te espante. Não é para vocês ter medo. Neemias estava dizendo, em outras palavras: Deus vai nos dar vitória, mas eu quero que vocês acreditem que esta obra será executada e Ele vai nos dar o direcionamento certo. Sabe o que eu quero que você entenda? É que todos nós, como pessoas, como servo, todos nós vamos ter que entender que nós vamos ter que acreditar na esperança, vamos ter que acreditar na promessa. Quem lembra no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1 e no verso de número 5, aonde a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a madre de Ana. Alguns historiadores dizem que Ana não tinha defeito, mas o próprio Deus olha para ela e diz: você não vai gerar agora,
porque não é o tempo de você gerar. Só que no capítulo 1 e no verso de número 19, a mesma Bíblia vai dizer que o Senhor se lembrou de Ana. Capítulo 1, verso 5, Deus fechou. Capítulo 1, verso 19, Deus se lembrou de Ana. A palavra Deus se lembrou de Ana, traduzida do hebraico para nós, quer dizer, e chegou o tempo de Ana gerar filho. A pergunta que não quer calar: por que no capítulo 1 e no verso 5 Deus fecha? E por que no capítulo 1, verso 19, Deus permite ela gerar? Sabe por quê? É porque Deus queria ensinar ela dizendo: eu quero que você acredite, não na tua capacidade, não porque você tem força, não na força do teu braço. Eu quero que você acredite que eu sou Deus para fazer agora, mas eu também sou Deus para fazer amanhã. Eu sou Deus para executar agora, mas eu também sou Deus para executar daqui um mês, daqui 2 meses, daqui um ano. Eu sou Deus para fazer quando eu quero fazer. Só que a Bíblia diz que Ana não fica em casa. A Bíblia diz que ela vai para o... Não, mas ela não está gerando. Ela está sendo zombada. A Bíblia diz que a sua rival lhe irritava, mas ela está indo para o templo. Mas ela não está gerando filho, mas a Bíblia diz que ela vai para o... Então quer dizer que para ir para o templo é independente se gera ou se não gera. Porque se ela gerasse, e a partir daquilo que ela gerasse, ela fosse para o templo, aí tinha desculpa dizendo: se eu não estou gerando, então eu vou ficar em casa. Só que mesmo não gerando, a Bíblia diz que ela sobe para o templo para adorar a Deus em Siló. Ela estava dizendo, em outras palavras: eu acredito que algum dia eu vou vir com aquilo que eu vou gerar e apresentar no templo. Só que teve um dia que ela gerou. De tanto ela acreditar, ela gerou. De tanto ela acreditar, Deus permitiu ela gerar. Porque teve um dia que ela entrou no templo e saiu do templo de posse de uma palavra. Qual é a palavra? O Deus de Israel conceda a tua petição. Ela recebe a palavra onde? No templo. E ela gera onde? Em casa. Se ela tivesse ficado em casa, não tinha palavra. Mas ela foi para o templo, recebeu a palavra e gerou em casa. Posso liberar uma palavra no templo? Vai haver algo de Deus sendo gerado sobre a tua vida. E eu profetizo no templo, vai acontecer na tua casa. Eu profetizo a palavra de restauração no templo e vai acontecer na tua casa. O que me chama a atenção é que ela vai para o templo receber a palavra, sai do templo de posse de uma palavra de Deus. Por quê? Porque acreditou. Ela não ficou em casa. Terceiro, primeiro você alimenta a esperança, depois você acredita na esperança, e depois você luta pela esperança. Capítulo de número 4 de Neemias, versículo de número 17. A Bíblia vai dizer que com uma mão eles faziam o muro, e com a outra mão segurava a espada. Mas o trabalho era executado. Não tem como reconstruir alguma coisa se você não lutar por aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Eu quero que você entenda que tudo na nossa vida nós temos que correr atrás, nós temos que lutar, nós temos que ir avante. O interessante é que quando o texto que o nosso evangelista Will leu aqui na leitura principal, nós observamos um homem lutando por aquilo que ele queria. Ele não esperou alguém colocar na sua mão. Ele não esperou alguém dizer: vamos, eu vou te levar. Ele não esperou alguém dizer: eu vou te ajudar. Não esperou. A Bíblia diz que ele começou a gritar e a dizer: Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é a lei da física, irmão. Toda ação provoca uma reação. Todos nós temos que compreender: se eu bater, certamente a porta vai abrir. Se eu buscar, certamente eu vou encontrar. Só que nós vivemos em uma geração que nós estamos simplesmente dizendo: eu quero que venha, eu quero que venha ao meu encontro, eu quero que bata na minha porta, eu vou descruzar os braços e vai acontecer alguma coisa na minha vida. Eu quero que você entenda: se você quer, você vai buscar. Se você quer oração respondida, tem que orar. Se você quer algo da parte de Deus, você tem que bater na porta. E Neemias está reconstruindo os muros. O que me chama a atenção no texto é que mediante esse acontecimento, eles não desfalecem no meio da caminhada, eles não param, eles não retrocedem. Vivemos um tempo, eu estava vendo uma estatística, que do mesmo modo que chega as pessoas no templo, é também a mesma contagem daquelas que saem. Eu estava lendo um artigo em que aquele que estava comentando este assunto, ele foi enfático em dizer que a maioria que sai de dentro do templo é as pessoas frustradas por algum acontecimento. Só que quando nós observamos dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que, na maioria das vezes, Deus contradizeu alguns pensamentos humanos dentro da Bíblia. Por que, Daniel? Porque algumas pessoas ou alguns acontecimentos que nós olhamos, as pessoas estavam dizendo: Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta. E na maioria das vezes Deus não vai fazer como eu quero que Ele faça. Na maioria das vezes Deus não vai abrir a porta quando eu quero que Ele abra. Deus não vai me dar aquilo que eu quero, no tempo que eu quero. Porque se Ele fizer, Ele está dizendo: eu vou fazer porque você quer, eu vou fazer porque você pediu, eu vou fazer porque você bateu na porta. Só que nós temos que entender que antes dele abrir a porta, Deus está dizendo: eu só posso abrir quando você estiver preparado para passar por ela. Entenda, quando nós olhamos para a vida do nosso amigo Abraão, no capítulo de número 12, nós observamos que Deus manda ele sair do meio da sua parentela. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. A pergunta que não quer calar: será que Deus não poderia mandar ele para uma terra larga? Será que Deus não poderia mandar para ele para uma terra que tinha grandes possibilidades de crescimento no começo da sua caminhada? Poderia. Só que Deus estava dizendo: eu prefiro te mandar para uma terra distante, uma terra seca, uma terra árida, uma terra que não tem. Porque primeiro eu não quero trabalhar você na terra, a terra para você. Eu quero preparar você para aquilo que eu tenho para a sua vida. Vai chorar, vai doer, vai padecer, mas aquilo que eu estou preparando no amanhã será extraordinário. E nós, como pessoas, temos que compreender isso. Eu tenho que entender que antes de eu passar pela porta, eu tenho que me adequar à porta. 1 Reis capítulo 17, aonde Deus fala para um homem: sai da terra de Tesbe, profetiza para Acabe. Só que quando ele termina de profetizar, a Bíblia diz no versículo de número 3: vai para o ribeiro e te esconde lá. Capítulo 17, verso 1 e 2, profetizou. A partir do verso 3 se esconde. Como é esse negócio? Deus tem que preparar o homem. Deus tem que preparar para a sua obra. O interessante é que quando ele manda para o ribeiro, e a palavra ribeiro de Querite quer dizer lugar de cortar as coisas. E lugar de cortar as coisas não é agradável. Lugar de cortar as coisas a gente chora, mas é necessário. Porque depois do ribeiro de Querite tem algo extraordinário esperando. Antes, nós temos que entender que o trabalho de Deus é diferente do nosso.
Só que Deus não perde para o inimigo, irmão. Porque o texto da leitura principal diz que se levantou uma grande tempestade. Só que no verso seguinte disse assim: e ele repreendeu o vento e se fez grande. Do mesmo tamanho que foi a tempestade, foi a bonança. Nós temos que entender que Deus tem as suas particularidades de trabalho. Deus tem os seus caminhos. Só que eu tenho que dizer sim para aquilo que Ele tem. O que é aquilo que Deus tem, Daniel? Caminho, direcionamento, coragem. A Bíblia diz que com a mão eles trabalhavam e com a outra eles estavam com a mão na espada. Primeiro ele acreditou na esperança, alimentou a esperança, lutou pela esperança. E para finalizar, alimente você da sua esperança. Existe uma frase do pastor Eliel Gabi de Curitiba que ele diz assim: ganha quem você alimenta mais. E nós vivemos um tempo em que nós temos que refletir naquilo que nós estamos alimentando na nossa vida. Nós temos que entender que aquilo que eu estou alimentando na minha vida, no meu dia a dia, quando chegar na linha de chegada, só vai ganhar quem eu estou alimentando. Se eu estou alimentando o espírito, ele vai ganhar. Se eu estou alimentando a carne, ele vai ganhar. A pergunta que ele faz, o Eliel Gabi de Curitiba, em um dos seus cursos, ele diz: quem nós estamos alimentando? A Bíblia, no capítulo de número 2 e no verso de número 5 de Neemias: peço-te que envie-me ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para reedificar os muros. Ele alimentou-se daquilo que ele tinha em seu coração. Quem lembra do semeador? Todos nós temos que entender que nós estamos em uma caminhada cristã, e nessa caminhada cristã só vence que nós estamos alimentando. Quem lembra do semeador quando saiu para semear? Eu imagino que ele pega a semente, semeia na beira do caminho, nasceu, só que na beira do caminho veio as aves, colheram, comeram. Eu imagino os opositores dizendo: para de semear. Semeou uma vez, não deu certo, mas eu imagino que ele mete a mão no bolso novamente. Ele disse: mas eu tenho semente na mão, eu vou jogar mais uma vez. Jogou no meio das pedras, nasceu, mas por causa das pedras não tinha raiz. Veio o sol, secou-se. Eu imagino os fazendeiros dizendo: vende a tua propriedade, não tem como você mais conseguir. Só que ele alimentou-se mais uma vez da esperança que tinha no seu coração. Tantas e tantas vezes alguém falou para ele: não semeia mais, não joga mais semente. Ele joga a semente mais uma vez, cai no meio dos espinhos, cresce e agora é sufocada pelos espinhos. Só que eu imagino, irmão, que ele tentou uma, tentou duas, tentou três, não teve sucesso. Eu imagino os fazendeiros dizendo: tu já tentou, tu já plantou, tu já jogou, tu já fez, tu já pediu, tu já orou, tu já apresentou no ciclo de oração, tu já pediu oração para o vizinho, tu já foi no gabinete, tu já foi na prefeitura, tu já fez campanha e nada aconteceu. Eu te falo nesta noite: tenta mais uma vez, ora mais uma vez, canta mais uma vez, pede mais uma vez, fala mais uma vez, vai mais uma vez. Vai ter uma hora que Deus vai dizer: eu não vou responder porque eu quero, mas eu vou responder por causa da persistência. Ô semeador, para de semear. Tu jogou uma, não nasceu. Jogou outra, foi sufocada. Jogou outra, os pássaros comeram. Eu imagino que ele mete a mão no bolso e diz: mas eu vou tentar mais uma vez. Tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez.
O ponto final, quem dá não é o inimigo das nossas almas. O ponto final, quem diz não é a organização deste país. O ponto final, quem diz não é o governador do estado. O ponto final, quem diz não é o prefeito da cidade. O ponto final, quem diz não é o vereador. Não é a organização, não é a associação, não é o nosso amigo. O ponto final, quem dá não é o presidente da república. O ponto final, quem dá não é Trump. O ponto final, quem dá não é Vladimir Putin. O ponto final na nossa vida, quem dá é Deus. É Deus. Quem dá o ponto final na tua vida é Deus. Não, mas eu já tentei, eu já bati na porta, eu já fui procurar em várias situações, eu já fui em todos os lugares. Eu vou te ensinar um. Chega na tua casa, dobra o joelho no pé da cama, coloca a boca no pó, ele vai te ouvir. Esse é o local aonde ele responde. Ele não responde você no meio da rua. Ele não vai responder você batendo boca no WhatsApp. Ele não vai te responder batendo boca na rede social. Ele responde a tua oração na madrugada, no pé da cama, hora que ele responde. Ele responde. Agora você tem que alimentar a sua esperança. Não tem como Deus fazer se nós não acreditarmos. Não tem como Deus abrir uma porta se nós não acreditarmos. Não tem como Deus realizar algo se nós não acreditarmos. Por quê? Porque a palavra acreditar no nosso dicionário é credibilidade depositada em determinadas coisas. É claro que quando entramos numa faculdade, para cursar uma faculdade, nós acreditamos, é daqui que eu quero ser um bom profissional. E todos os dias quando você vai estudar, você alimenta a sua esperança dizendo, preciso, vou chegar, vou passar na prova, vou fazer porque eu tenho capacidade. Se você vai tirar a carteira de motorista, você está dizendo para você, eu tenho capacidade para dirigir, vou aprender, e você não vai desistir nas aulas, porque algo que está dentro do seu coração lhe dá capacidade de acreditar na aprovação quando você for fazer um exame. Na igreja, sim. A Bíblia diz que, na maioria das vezes, nós não recebemos porque nós pedimos mal. Só que a Bíblia diz que se nós pedirmos com fé, acreditando, quer dizer, a palavra fé na nossa transliteração é pedir com a confiança que já foi feito. Não, eu quero que você entenda isso aqui. Pedir com a confiança de que só estou pedindo porque é necessário, mas eu sei que vai ser cumprido amanhã. Um dia eu estava em Brasília e uma moça veio me pedir oração. Eu estava em um culto de um amigo meu que ele tem na quarta e na sexta 6 cultos. Começa 10 da manhã até 10 da noite. E o meu horário era meio-dia e às 3 horas da tarde. E veio uma irmã na minha direção e disse, o evangelista, você pode orar por mim? Eu disse, eu oro. Orei por ela, terminei a oração, ela ficou me olhando e ela disse assim, será que você não viu alguma coisa? Eu disse, o que, irmã? Eu estava de olho fechado. Ela disse, será que Deus não te mostrou? Será que você não observou, viu alguma coisa? Eu disse, irmã, eu não vi, eu não enxerguei nada. Ela foi para um canto e disse assim, eu não quero mais a sua oração, eu não quero mais que você ore por mim, porque a tua oração não mostra nada, você não fala nada. Sabe o que é, irmão? As pessoas que estão no pé de Jesus, mas que estão querendo andar por vista. Só que a Bíblia vai dizer que Ele nos chamou para andar por fé. Daniel,
O que é andar por fé? Sabe o que é fé? É quando eu chego em casa, canto 3 hinos da harpa, dobro o joelho no pé da cama, ou seja, no sofá, e diga para Deus: Deus, eu estou precisando daquela porta, eu estou precisando daquele milagre, eu estou precisando daquela restauração, daquele milagre que o Senhor sabe. Deus, eu estou hoje aqui, mas amanhã eu já sei que este milagre vai bater na minha porta. Sabe o que é fé? É quando você está dizendo: Deus, eu estou vendo um abismo aqui, eu vou colocar o pé, mas quando eu colocar o pé, vai ter chão, vai ter firmamento, o chão vai aparecer para mim pisar sobre ele. Sabe o que é fé? É quando você diz: eu não estou enxergando a porta aberta agora, mas quando eu chegar na minha casa, a porta vai estar aberta para a minha vida. Oh, aleluia! Deus vai fazer você experimentar milagres extraordinários. Mas você tem que crer, acreditar. Eu me lembro lá no estado do Ceará, quando as pessoas ficavam enfermas no culto, primeira coisa, chamava o pastor: pastor, fulano de tal está doente. Aí chamava o presbítero, já ungia ali, passava na hora. Lá em Brasília, quando alguém está doente, disse: ô pastor, fulano de tal foi embora, foi para a UPA porque estava passando mal. As coisas mudam. Só que Deus não mudou, irmão. Nós mudamos. Por que ele fazia lá e não pode fazer hoje? Às vezes nós estamos limitando Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer. Imagina só se Neemias estivesse falando: Deus, o povo está em ruína, os muros estão fendidos, só que envia outro, eu não quero ir, não tem como. Só que ele se prontificou e disse: eu quero ir. Alimentou aquilo que tinha dentro do seu coração. E nesses tempos, nesses dias que nós estamos vivendo, em que a tecnologia aumentou, e isso é bom, onde as pessoas estão colocando a credibilidade na consulta pela internet, estão dando credibilidade naquilo que não tem mais uma credibilidade que nós temos que colocar. Mas nós temos que entender que o nosso Deus ainda não mudou e não vai mudar. O milagre que Ele executou lá no passado, Ele executa hoje. Nós que estamos tentando limitar Deus e colocar Deus dentro de uma gaiola, dizendo: não, Deus não vai fazer, eu preciso realizar do meu jeito. Não é do nosso jeito, é daquilo que Ele quer fazer sobre a nossa vida. Eu quero dizer que Deus vai levantar sim um povo destemido, cheio de garra e de coragem, para ir de contramão com o mundo, e dizendo: Ele pode fazer, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Eu creio que Deus vai levantar. Capítulo 6. Neemias disse: eu não posso ir ter com vocês aí. Sanbalat, Tobias e Gesem tramaram contra a vida deles: vem para cá, vamos congregar junto, vamos cultuar junto, rapaz, vem para cá. Aí ele manda um mensageiro de novo e diz: não, diga para ele que eu não posso ir porque eu estou em uma grande estamos em uma grande obra. E nós temos que compreender isso. Porque Sanbalat, Tobias e Gesem estavam dizendo: tira o foco daquilo que tu está fazendo e vem para cá. Aqui não tem nada a ver de construção. Isso aqui é quebra de relacionamento. Porque Sanbalat, Tobias e Gesem estavam querendo dizer assim: eu quero que você pare a obra e vem para cá, a gente vai ser amigo. Quebra de relacionamento que Neemias estava tendo. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Às vezes o inimigo está dizendo: para com isso, não tem como, isso aí é atrasado, não, estamos em 2025, não, isso aí não dá certo, não, os tempos mudaram. Mas temos que falar como Neemias falou: eu estou em uma grande obra.
Eu não posso descer daqui. Eu não posso sair daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso parar a obra que eu estou executando. Sabe o que eu quero que você entenda? Que aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, execute com responsabilidade. Aquilo que Deus mandou você fazer, execute com responsabilidade. Se Deus mandou ir, vá. Se Deus mandou fazer, faça. Mas faça com responsabilidade. Executando, fazendo. Eu estava um dia em Brasília, já para me encerrar, e eu fui pregar lá em Valparaíso do Goiás, e aconteceu algo muito estranho, que o pastor que me mandou uma mensagem, ele disse assim: ô Daniel, não vou falar o nome da igreja por ética, ele disse: Daniel, aqui nós somos uma igreja que acreditamos na palavra, só que não precisa trazer o costume de lá da Assembleia e você pregar aqui. Eu estava no meio do caminho. Ele mandou um áudio para mim. E eu estava com um colega no carro e eu disse: eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Ele disse: nós acreditamos nisso e nisso e nisso, e eu quero que você pregue nisso. Para você entender ao ponto em que nós chegamos, em que as pessoas estão limitando Deus e colocando as suas práticas, aquilo que ele acha melhor, aquilo que eles acham bonito, que vai trazer entretenimento. Não aquilo que Deus tem para a vida do povo, é aquilo que Ele próprio tem para a vida do povo. Eu disse: ô fulano, pega o retorno, volta para casa que eu não vou lá não. Nós temos que compreender, irmãos. Nós temos que entender que Deus, Ele tem o seu modo de trabalhar na nossa vida, e nós temos que entender que o plano de Deus tem que ser executado. Aquilo que Deus tem para mim, aquilo que Deus tem reservado para mim. Daniel, mas aquilo que Deus tem reservado para mim, se for lágrima, glória a Deus. Se Deus quiser me tirar do palácio, Daniel, e me levar lá para o campo, glória a Deus. Mas se Deus tiver um apontamento, uma acusação, glória a Deus. Mas se Deus tiver uma enfermidade, que me levar lá para dentro do hospital, glória a Deus, vai pregar para quem estiver lá do teu lado no hospital. Não, mas se Deus tiver uma perseguição, glória a Deus. Porque em tudo Ele seja glorificado na nossa vida. Em tudo Ele seja glorificado na nossa casa. Em tudo Ele seja glorificado em todo modo de nós vivermos. Mas que Ele seja adorado em tudo. Fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Levante a sua mão para cima. Alimente a sua esperança. Acredite na sua esperança. Lute pela sua esperança. Acredite você na sua esperança. Deus, no nome de Jesus, que o teu povo, que a tua igreja experimente o teu desejo, experimente a tua vontade. Que a tua igreja, Senhor, mediante aos dias que nós vivemos, não retroceda, não volte atrás, mas diga sim para aquilo que o Senhor tem. Vivemos um tempo, Senhor, não muito fácil, mas nós queremos pedir a tua graça e a tua misericórdia, para que nós possamos ser como Neemias, destemido. Alimenta em nós a tua vontade, alimenta em nós a tua graça, alimenta em nós, Senhor, a tua persistência, e que no meio disso tudo, Senhor, não possamos desfalecer no meio da caminhada, mas que possamos romper a multidão, romper, Senhor, a perseguição, romper, Senhor, a dificuldade, e chegar no lugar que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nos abençoa no nome de Jesus.